Eu descobri que minha esposa estava mentindo porque o iFood mandou a nota fiscal dela para o meu e-mail às 23 horas e 17 minutos, com entrega num motel na Barra Funda, enquanto ela me mandava áudio chorando dizendo que estava na casa da mãe, em Osasco, cuidando da pressão alta da dona Célia. Eu fiquei sentado na cozinha do nosso apartamento em Santana, olhando aquele comprovante de R$ 86,40, dois temakis, uma Coca Zero e uma sobremesa, tentando convencer meu cérebro de que podia ser erro, golpe, qualquer coisa menos aquilo. O pior não foi nem o motel, foi perceber que ela ainda lembrava de pedir Coca Zero porque dizia que Coca normal dá azia antes de dormir. Depois de 7 anos casado, você aprende detalhes inúteis sobre alguém. E são exatamente esses detalhes que acabam te destruindo. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos. Trabalho numa transportadora na Vila Maria e até aquela noite eu jurava que conhecia a Renata melhor do que conhecia a mim mesmo. A gente não tinha filho, mas tinha tudo aquilo que faz um casamento parecer sólido por fora. Financiamento atrasado junto, cachorro dormindo no meio da cama, senha compartilhada de streaming, grupo da família no WhatsApp cheio de figurinha de bom dia, almoço de domingo na casa da minha mãe e briga idiota sobre qual mercado era mais barato. Era uma vida comum. E talvez seja isso que mais humilha depois. Porque enquanto você acha que está vivendo uma rotina normal, a outra pessoa já está vivendo outra vida escondida dentro da sua. Naquela semana ela vinha estranha. Não era aquela mudança exagerada de filme. Era pior, porque era sutil. A Renata começou a virar o celular para baixo quando eu entrava na sala. Levava o aparelho até para tomar banho e respondia mensagem sorrindo sem perceber. Quando eu perguntava alguma coisa, ela suspirava como se eu fosse um peso. Você tá ficando paranoico, Marcelo. Meu Deus, eu não posso nem trabalhar em paz? Você devia procurar terapia. Toda a conversa terminava comigo me sentindo culpado por desconfiar da minha própria esposa. E eu aceitava porque homem casado aprende rápido que qualquer insegurança vira controle, qualquer pergunta vira toxicidade. Na noite do comprovante eu liguei para ela na mesma hora. Ela atendeu no terceiro toque com a voz baixa demais. Amor, fala baixo que minha mãe conseguiu dormir agora. Eu perguntei se a dona Célia estava melhor. Tá estabilizando. A resposta veio rápida, automática como frase decorada. Aí eu ouvi uma risada masculina abafada ao fundo, curta, perto demais. Meu corpo inteiro gelou na hora. Quem tá aí? O silêncio dela durou 2 segundos, mas pareceram 2 minutos. Depois veio a irritação. Marcelo, pelo amor de Deus, você tá ouvindo televisão da vizinha e criando história. Minha mãe quase indo pro hospital e você inventando ciúme. Eu pedi uma foto da dona Célia. Ela mandou quase na mesma hora, mas eu reconheci a imagem porque a mesma toalha de crochê aparecia numa foto antiga do Natal de 2022. Quando escrevi, essa foto é velha, ela visualizou e sumiu. 5 minutos depois, minha sogra me mandou mensagem sem entender nada. Filho, a Rê chegou bem em casa? Tentei ligar para ela e não atende. Eu senti um enjoo tão forte que precisei apoiar as 2 mãos na pia. Naquele momento eu ainda tentava acreditar que existia alguma explicação menos pior. Só que o universo parecia decidido a me destruir naquela noite. Porque, enquanto eu encarava a tela sem conseguir respirar direito, apareceu uma nova mensagem no grupo do condomínio. Seu Arnaldo, o porteiro. Marcelo, deixaram aqui uma sacola da Renata no balcão. Acho que ela esqueceu quando saiu mais cedo com o Rafael. Rafael, meu melhor amigo, padrinho do meu casamento. O cara que sentava no meu sofá para beber cerveja comigo enquanto eu dizia que estava achando minha mulher distante. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei o celular cair. Então eu abri nossa conversa. A última mensagem dele tinha sido enviada às 20 horas e 4 minutos. Relaxa, irmão. Às vezes mulher só precisa de espaço. Eu ainda estava olhando aquela frase quando a notificação do banco apareceu no topo da tela. Conta conjunta, senha correta, pagamento aprovado há 14 minutos, suíte diamante, motel Sunset. E o CPF do pagador era o da Renata. Na hora que eu vi suíte diamante no extrato, meu corpo inteiro travou. Eu fiquei encarando a tela como se meu cérebro recusasse traduzir aquilo para o português. Rafael, Renata, motel.
Enquanto eu estava em casa preocupado com a pressão da mãe dela, os dois estavam juntos. E o pior não era nem imaginar traição. Era perceber que eu tinha sido o idiota perfeito para os dois. O marido que pagava a conta, fazia favor, emprestava carro e ainda recebia conselho do próprio amigo sobre dar espaço. Eu liguei para o Rafael na mesma hora. Chamou 2 vezes e ele atendeu com uma calma absurda. Fala, irmão. Irmão. Aquela palavra quase me fez atravessar a parede. Eu perguntei onde ele estava. Sem hesitar, ele respondeu. Em casa, ué. Atrás dele eu ouvi música ambiente e o barulho metálico de elevador. Eu conhecia aquele som porque já tinha ido naquele motel anos antes com a própria Renata, no começo do casamento, quando a gente ainda se olhava como 2 pessoas apaixonadas. Eu falei baixo, você tem certeza? E ele mudou o tom na hora. Marcelo, pelo amor de Deus, não começa com paranoia. A mesma palavra que ela usava, parecia ensaiado. Eu desliguei sem responder. Meu coração estava tão acelerado que minha visão ficou embaçada. A vontade era sair dirigindo até aquele lugar, mas alguma coisa me segurou. Talvez orgulho. Talvez medo de confirmar tudo olhando nos olhos deles. Então, eu fiz uma coisa que me arrependo até hoje. Abri o notebook da Renata. A senha era o aniversário do nosso cachorro. Isso foi o que mais me destruiu. Ela escondia a vida inteira de mim, mas manteve a mesma senha idiota porque tinha certeza absoluta de que eu nunca desconfiaria. O WhatsApp web já estava conectado. Quando abriu, eu senti um frio tão forte que minhas mãos começaram a formigar. A conversa com Rafael estava arquivada. Só aquilo já bastava. Mas eu cliquei e ali acabou meu casamento. Não tinha nudez, não tinha pornografia. Era pior. Eram mensagens frias, debochadas, como 2 pessoas comentando um trouxa pelas costas. Ele acreditou na história da mãe KK. Seu marido é muito previsível. Cuidado, amor. Ele está começando a perceber. Amor. Ela chamava ele de amor. Minha esposa chamava outro homem de amor enquanto dormia do meu lado todas as noites. Eu continuei lendo mesmo me odiando por isso. Descobri que aquilo não tinha começado semanas antes. Tinha meses, talvez mais. Eles se encontravam durante o almoço, usavam Pix com nomes falsos, apagavam mensagens e o Rafael ainda me mandava áudio falando de futebol enquanto esperava ela chegar. Mas teve uma mensagem que realmente me destruiu. Ela escreveu: às vezes olho para ele e sinto pena. O Marcelo acha que ainda me conhece. Eu lembro de repetir essa frase em voz alta sozinho na cozinha. Acho que umas 10 vezes. Então apareceu uma mensagem nova na tela. Não era do Rafael. Era da minha irmã. Marcelo, a Renata tá aí com você? Acabei de ver ela entrando no elevador do prédio da tia Sônia. Mas ela estava beijando um cara no estacionamento antes. Minha irmã não sabia que o cara era o Rafael. E naquele instante, enquanto eu ainda tentava respirar, ouvi a chave girando na porta do apartamento. A porta abriu devagar e a Renata entrou mexendo no celular, como se fosse uma terça-feira normal. Ela estava usando a mesma roupa da foto que minha irmã tinha acabado de descrever. Salto na mão, cabelo preso de qualquer jeito e aquele perfume doce que ela só usava quando saía com as meninas. Quando ela me viu sentado na mesa da cozinha com o notebook aberto, o rosto dela perdeu a cor na mesma hora. Não foi culpa, foi cálculo. Eu percebi isso instantaneamente. Ela não parecia uma mulher arrependida. Parecia alguém tentando descobrir quanto eu já sabia. Ela largou a bolsa na cadeira e falou baixo. Por que você mexeu nas minhas coisas? Nem o que aconteceu, nem amor, calma. Aquilo me atravessou. Eu ri de nervoso e perguntei. Você estava com o Rafael? Ela respirou fundo, cruzou os braços e respondeu. Você está surtando. Aquela frase quase me fez perder o controle. Eu virei o notebook para ela e mostrei as mensagens. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Ela olhou para a tela, depois para mim, e por alguns segundos ninguém falou nada, até que ela soltou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Você não devia ter lido isso. Eu senti meu estômago virar. Então é verdade? Ela começou a andar pela cozinha como se estivesse irritada comigo, não com o que fez. Marcelo, você invadiu minha privacidade. Eu bati a mão na mesa tão forte que o copo caiu no chão. Você estava num motel com o meu melhor amigo. E ela respondeu sem levantar a voz. Exatamente por isso eu o escondi. Porque você transforma tudo num drama insuportável.
Naquele momento eu entendi uma coisa horrível sobre manipulação. A pessoa faz você se sentir culpado pela dor que ela causou. Ela começou a chorar, mas não parecia real. Não tinha tristeza, era raiva. Você acha que foi fácil para mim? Você ficou anos vivendo no automático. Trabalho, futebol, cerveja com os mesmos amigos. Você parou de me enxergar. Eu fiquei olhando para aquela mulher tentando entender em que momento ela virou uma estranha. Porque até 2 dias antes eu estava pesquisando viagem para comemorar nosso aniversário de casamento em Campos do Jordão. Enquanto isso, ela estava chamando outro homem de amor. Então eu perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ela enxugou o rosto e respondeu: "Você realmente quer saber?" Eu disse que sim, e ela falou: "Desde o churrasco do prédio em novembro." Novembro. Fazia 8 meses. O churrasco onde o Rafael levou carne, brincou com todo mundo e ainda me abraçou dizendo que eu tinha sorte de ter uma mulher parceira. Meu peito começou a doer de verdade. Fisicamente. Eu sentei porque achei que fosse desmaiar. Mas ainda pior veio depois. Porque no meio daquela discussão o celular dela vibrou em cima da bancada. Ela tentou pegar rápido demais. Eu vi o nome antes. Mãe. Só que quando atendi não era a dona Célia. Era a voz do Rafael, baixa e nervosa. Rê, ele descobriu? Ele... Quando ouvi a voz do Rafael no celular dela, alguma coisa dentro de mim morreu de vez. Não foi raiva imediata, foi pior. Foi aquela sensação de perceber que todo mundo sabia menos você. A Renata arrancou o telefone da minha mão na mesma hora e começou a gritar. Você tá maluco? Só que já era tarde, eu tinha ouvido. O tom desesperado dele perguntando se eu tinha descoberto mostrou que os dois já estavam coordenando mentira antes mesmo dela entrar no apartamento. Eu fiquei encarando ela sem conseguir piscar. Você salvou o número dele como mãe? Ela não respondeu de imediato. Só desviou o olhar e aquele silêncio confirmou tudo. Então ela soltou uma frase tão fria que até hoje eu escuto na cabeça quando tento dormir. Era o único jeito de você não desconfiar. Eu comecei a rir, um riso torto, cansado, quase doente. Porque naquele instante vieram flashes de meses inteiros. Ela protegendo o celular no banho, virando a tela quando eu chegava perto, dormindo abraçada no aparelho. Chamadas rápidas na varanda. Tudo fazia sentido agora. Eu perguntei se ela me amava em algum momento daquilo tudo. Ela demorou para responder como se estivesse escolhendo palavras numa reunião de trabalho. Eu me importo com você. Aquilo foi pior que um tapa. Me importo com você. 7 anos de casamento resumidos numa frase que parece resposta automática de RH. Eu perguntei então se ela pretendia me largar. E ela respondeu algo que me destruiu ainda mais. Eu ainda estava decidindo. Enquanto eu pagava a parcela do apartamento, fazia pix para a viagem dela com a mãe e defendia ela para minha família inteira. A discussão ficou tão pesada que a vizinha do 1204 bateu na parede reclamando do barulho. E mesmo assim a Renata continuava tentando inverter tudo. Você ficou obcecado. Você invadiu minha privacidade. Casamento não acaba por causa de erro. Erro. Ela chamava meses de traição de erro. Aí eu perguntei se o Rafael sentava na minha mesa de churrasco olhando na minha cara depois de dormir com ela. E ela respondeu sem pensar. Pelo menos ele me escutava. Aquilo me acertou como uma facada, porque parte de mim começou a procurar culpa em mim mesmo. Talvez eu tivesse trabalhado demais, talvez tivesse ignorado sinais, talvez tivesse virado um marido automático. E é exatamente aí que a manipulação entra. Você começa a negociar sua própria humilhação. Então o celular dela vibrou de novo. Dessa vez era áudio. Ela correu para apagar, mas eu ouvi um pedaço antes. A voz do Rafael dizendo: se ele falar com a Camila, acabou. Camila era da esposa dele. Uma mulher grávida de 6 meses que chamava minha esposa de irmã. E naquele momento eu percebi uma coisa muito pior do que a traição. Aquilo não era um caso escondido entre 2 pessoas perdidas. Eles tinham criado uma vida paralela inteira enquanto jantavam com a gente todo domingo. A Renata viu minha cara mudar e tentou pegar no meu braço. Marcelo, calma, você não sabe de tudo. Eu puxei o braço na hora. Então me conta. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia medo real. E antes que respondesse, alguém começou a bater na porta do apartamento com força, muito forte. 3 batidas secas seguidas, e eu reconheci a voz do lado de fora imediatamente. Era a Camila.
As batidas continuaram, cada vez mais fortes, enquanto a Renata ficou branca igual parede. Eu nunca vou esquecer a expressão dela naquele momento. Não era tristeza, não era culpa, era pânico, pânico verdadeiro. Ela correu até a porta, mas eu fui mais rápido e abri antes. A Camila entrou no apartamento com os olhos vermelhos, o cabelo preso de qualquer jeito e o celular tremendo na mão. Ela estava grávida, barrigão aparecendo por baixo da blusa larga, respirando como alguém prestes a desmaiar ou matar alguém. Ela olhou primeiro para mim, depois para Renata e perguntou com uma calma assustadora: "Há quanto tempo vocês estão me fazendo de idiota?" O silêncio que veio depois parecia sufocar o apartamento inteiro. A Renata tentou se aproximar dela, falando: "Calma, amiga, deixa eu explicar." Mas a Camila deu um passo para trás como se tivesse nojo. "Não encosta em mim." Eu fiquei parado sem saber o que fazer, porque até 10 minutos antes eu ainda estava tentando entender meu próprio casamento. E agora tinha outra vida destruindo na minha frente. A Camila levantou o celular e mostrou uma sequência de prints. Localização compartilhada. Transferências no Pix. Conversas apagadas recuperadas do notebook do Rafael. Ela descobriu tudo porque ele esqueceu o WhatsApp aberto no iPad da sala. E o pior era que ela vinha desconfiando fazia tempo também. Toda vez que ele dizia que estava com você, Marcelo, ele estava com ela. Eu senti meu estômago afundar de novo. Futebol de quarta, churrasco, barzinho. Até o jogo do Corinthians que assistimos juntos no mês passado. Tudo mentira. A Renata começou a chorar tentando controlar a situação. "Camila, eu juro, não era para chegar nisso." E a resposta veio na hora. "Então era para chegar onde? No meu filho nascer e vocês continuarem fingindo amizade?" Aquilo cortou o ar da sala, porque pela primeira vez eu percebi o tamanho real da crueldade deles. Não era só traição, era convivência, teatro. Eles sentavam na mesma mesa que a gente enquanto escondiam aquilo fazia meses. Aí a Camila falou uma coisa que mudou tudo. Ela olhou direto para mim e perguntou: "Ela te contou sobre o apartamento?" Eu franzi a testa na hora. Renata ficou imóvel, literalmente imóvel. A Camila começou a rir de nervoso, daquele jeito de gente destruída. "Meu Deus, você não sabe." Eu perguntei do que ela estava falando e a Renata finalmente perdeu a calma. "Camila, cala a boca." Mas já era tarde. A Camila tirou outro print da galeria e jogou no sofá na minha frente. Era uma conversa entre os dois falando sobre aluguel, móveis e mudança. Meu nome aparecia no meio como um problema financeiro. "Ele ainda paga quase tudo", o Rafael escreveu. E a Renata respondeu: "Só até eu organizar minha saída." Eu senti minhas pernas fraquejarem. Eles estavam planejando morar juntos. Planejando uma vida inteira enquanto eu ainda fazia café para ela de manhã. Então veio o golpe final daquela noite. A Camila olhou para mim chorando e disse baixinho: "Marcelo, acho que eles começaram isso antes do meu casamento." Eu virei devagar para Renata. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela não conseguiu mentir olhando nos meus olhos. Quando a Camila falou que achava que aquilo tinha começado antes do casamento dela, eu senti o apartamento inteiro ficar pequeno. A Renata desviou o olhar na mesma hora, e foi ali que eu entendi. Não precisava mais de confissão. O silêncio dela respondeu tudo. A Camila começou a chorar de um jeito silencioso, cansado, como alguém que já vinha sofrendo sozinha fazia meses. Eu conheci a Renata antes de conhecer o Rafael. Ela falou olhando para a parede. Ela segurou meu vestido no dia do casamento. Meu peito queimou na hora porque eu lembrei da cena perfeitamente. A Renata abraçada nela, sorrindo nas fotos, brindando felicidade enquanto provavelmente já dormia com o marido dela. Eu perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo de verdade. A Renata sentou no sofá devagar e colocou a mão na testa como se fosse a vítima daquela história inteira. "Eu não sei mais," ela respondeu baixo. Eu explodi. "Como assim você não sabe?" E ela começou a chorar de novo. Começou emocional. Aquela frase me deu vontade de quebrar tudo, porque traição sempre vem com essas palavras bonitas para tentar parecer menos podre. A gente conversava muito. Ela disse: "Você nunca estava presente." Eu ri de nervoso. Eu estava trabalhando para pagar a vida que vocês dois planejavam roubar de mim.
A Camila então contou como descobriu de verdade. Há 3 meses ela pegou o Rafael sorrindo sozinho no celular às 2 da manhã. Quando perguntou, ele virou agressivo, disse que ela estava insegura por causa da gravidez. Depois começaram as reuniões, os clientes, os jantares e sempre tinha meu nome no meio. Tô com o Marcelo. Eu era o álibi perfeito sem saber. Aquele detalhe quase me destruiu mais do que o caso. Meu melhor amigo usava meu nome para trair a esposa grávida enquanto dormia com a minha mulher. A Renata tentou interromper. Camila, ele também mentiu para mim. Mas ninguém mais comprava aquilo. A Camila olhou para ela com um desprezo que eu nunca tinha visto. Você sabia que eu estava grávida quando ficou com ele? A Renata não respondeu. E aquele silêncio foi monstruoso, porque confirmou tudo de novo. Eu comecei a perceber que talvez eu nunca tivesse conhecido minha esposa de verdade. Então meu celular vibrou. Era o Rafael. Ligação. 3 vezes seguidas. Eu coloquei no viva voz. A voz dele saiu trêmula. Marcelo, irmão, deixa eu explicar. Irmão. De novo aquela palavra nojenta. Eu perguntei uma coisa simples. Você dormiu com ela no dia do chá de bebê da Camila? O silêncio do outro lado foi tão longo que respondeu antes dele abrir a boca. E eu lembrei exatamente daquele dia. Eu assando carne na churrasqueira enquanto ele e a Renata sumiram juntos para buscar gelo. A Camila começou a passar mal na sala, tremendo, sem conseguir respirar direito. Eu corri para segurar ela enquanto a Renata ficou parada sem reação. E naquele momento aconteceu algo que eu nunca imaginei. A Camila olhou direto para mim, desesperada, e falou: Marcelo, acho que o filho pode não ser do Rafael. Quando a Camila disse que o filho podia não ser do Rafael, o mundo pareceu inclinar. Eu estava segurando ela pelos ombros no chão da sala enquanto a Renata ficou completamente imóvel perto da bancada, como se tivesse parado de funcionar. A Camila começou a chorar sem controle, repetindo: as datas não batem, as datas não batem. E eu senti uma coisa horrível naquele instante. Pela primeira vez naquela noite, a traição deixou de ser só minha. Aquilo tinha virado uma destruição coletiva. Eu perguntei do que ela estava falando e ela explicou entre soluços que o Rafael tinha ficado distante justamente no período em que ela engravidou. Sumia de madrugada, inventava viagens curtas, chegava em casa tomando banho direto, escondendo o celular. E teve um cara da academia, ela falou baixinho, quase morrendo de vergonha. Eu achei que o Rafael já estava me traindo e eu fiz a pior coisa da minha vida. A sala inteira ficou em silêncio, porque agora ninguém ali conseguia mais apontar dedo para ninguém sem sangrar junto. A Renata começou a falar rápido, desesperada para tirar o foco dela. Tá vendo? Não foi só comigo. Aquilo foi tão cruel que até eu perdi o ar. A Camila olhou para ela com ódio puro. Você tá tentando se defender agora? A Renata chorava, mas continuava pensando nela mesma. Eu não planejei me apaixonar, ela repetia. Apaixonar. Essa palavra me deu náusea, porque amor não destrói 4 vidas escondido em motel. Então o Rafael apareceu. A campainha tocou uma vez só, longa. Quando abri a porta, ele entrou igual um homem indo para o próprio velório. Camiseta amassada, rosto branco, olho inchado de chorar ou de bebida, eu nem sei. Só que quando ele me viu, teve coragem de falar. Marcelo, eu nunca quis te machucar. Eu fui para cima dele na hora. Não lembro direito do primeiro soco, só lembro da Renata gritando e da Camila chorando atrás de mim. O Rafael caiu perto do sofá tentando se proteger e ainda repetia: me escuta, por favor. Anos de amizade passaram na minha cabeça enquanto eu olhava para aquele cara no chão. Futebol de domingo, viagem para a praia, meu casamento. Ele assinou como testemunha no cartório, olhando na minha cara, e mesmo assim dormia com minha esposa. Eu perguntei como ele conseguiu fazer aquilo comigo. E a resposta dele foi pior do que qualquer desculpa. Porque ela dizia que você não ligava mais para ela. Como se isso justificasse alguma coisa. A Renata então começou a gritar comigo também. Você nunca estava presente. E ali aconteceu algo estranho. Pela primeira vez desde o começo daquela noite, eu parei de sentir vontade de salvar meu casamento. Porque olhando para os 3 ali destruídos na minha sala, eu percebi que eles passaram tanto tempo mentindo que já nem sabiam mais quem eram. Só que ainda tinha uma última coisa escondida. O Rafael levantou devagar, limpou o sangue da boca e falou olhando para Renata. Conta para ele o resto. Meu coração gelou. Que resto?
A Renata começou a balançar a cabeça em pânico. Não faz isso. E o Rafael respondeu com uma voz morta. Ele merece saber porque você realmente não queria ter filho com ele. Quando o Rafael falou aquilo sobre filho, eu senti minhas pernas ficarem fracas. A Renata começou a chorar de um jeito desesperado, quase sem ar. Cala a boca, por favor. Mas ele parecia destruído demais para proteger alguém naquele ponto. Aí, ele olhou para mim e falou baixo. Ela tirou o Dale escondido faz quase 1 ano. Meu cérebro demorou segundos para entender, porque durante anos a Renata dizia que não queria filhos ainda, que precisava crescer na carreira, organizar a vida, esperar o momento certo. E eu respeitei tudo, sempre respeitei. Eu virei devagar para ela. Você estava tentando engravidar? Ela começou a balançar a cabeça sem conseguir formular frase. O Rafael continuou. Ela queria saber de quem seria. Aquilo entrou em mim igual veneno. A Camila levou a mão na boca. Eu fiquei olhando para minha esposa tentando encaixar aquela mulher na pessoa com quem dividi 7 anos da minha vida. E então veio a verdade final. A Renata sentou no chão chorando e falou a frase mais cruel que já ouvi. Eu não sabia mais quem eu queria. Não era só traição. Ela estava tentando construir uma vida em cima de uma aposta biológica. Um teste. Se engravidasse de mim, talvez continuasse comigo. Se fosse dele, iria embora. Meu casamento tinha virado uma roleta silenciosa enquanto eu fazia plano de financiamento e pesquisava escola particular para o futuro. Eu perguntei se ela chegou a engravidar. O silêncio dela respondeu antes da boca. Meu coração quase parou. Cheguei. A voz saiu quebrada. Em fevereiro. Fevereiro. Eu lembrei na hora. Ela disse que teve uma intoxicação alimentar depois de um churrasco. Ficou 2 dias trancada no quarto, estranha, fria, distante. Eu levei remédio, fiz sopa, fiquei preocupado. E ela estava grávida, não sabia de quem. Ela começou a chorar mais forte. Eu perdi depois de 3 semanas. Ninguém falou nada por vários segundos. O Rafael sentou no sofá passando a mão no rosto. Depois disso ela surtou. Disse que precisava escolher logo. Escolher. Eu ainda era uma opção numa disputa nojenta que eu nem sabia existir. A Camila começou a rir chorando, completamente quebrada. Meu Deus, vocês são monstros. E pela primeira vez naquela noite ninguém tentou negar. Eu caminhei até a varanda porque estava faltando ar dentro daquele apartamento. Lá embaixo, a vida seguia normal. Gente passeando com cachorro, moto do iFood passando, vizinho chegando do trabalho. E eu ali descobrindo que minha vida inteira tinha sido construída em cima de mentira, covardia e manipulação. O pior é que eu ainda amava aquela mulher em algum lugar dentro de mim. E isso foi o que mais me humilhou. Atrás de mim, ouvi a Renata chorando e dizendo meu nome, mas já parecia distante, porque naquele momento eu finalmente entendi uma coisa que vai me perseguir pro resto da vida. Traição não começa quando alguém entra num motel. Começa muito antes. Quando a pessoa olha para você todos os dias fingindo amor enquanto decide, em silêncio, se você ainda merece existir na vida dela.